Fala, treinador Ortiz, o que a gente vai treinar hoje? A gente vai treinar peito. Então vamos mudar então. Vai treinar peito de verdade. A gente tem que tomar isso aqui. Então vamos. Salve galera, beleza? Chamo Carlos Ortiz, sou treinador de fisiculturismo e hoje eu vim trazer algumas técnicas aqui para agregar no treino de vocês. Comigo para trazer esse conteúdo, trouxe o atleta Rafael, um atleta de ponta aqui do Rio Grande do Sul, um atleta que representa uma das melhores equipes aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Esse é algo que a gente vai conseguir trazer muita informação, muita técnica e muito pump de treino, porque aqui no treino vai ser de verdade. Salve galera, Rafa Fernandes aqui, beleza? Estamos fazendo trabalho para retornar aos palcos esse ano. Então a gente já tem em vista aí um campeonato para o segundo semestre e agora a gente está fazendo um pequeno off, trabalhando um ganho de massa até metade do ano e depois a gente já tem pré-compras. Galera, hoje a gente vai treinar peito e ombro. Vou trazer algumas coisas importantes justamente para que vocês tenham um bom desenvolvimento dentro do treinamento, dentro da resposta do treinamento de vocês. Não adianta, a musculação não é só empurrar e puxar. A musculação é consciência, direção e adaptação. Então, o Rafa, justamente por ser um atleta men's physique, ele é um atleta que precisa alguns desenvolvimentos específicos de grupos musculares e onde a gente enxerga, né, dentro dos palcos, dentro de uma visão global do fisiculturismo, principalmente na categoria dele, que falta, que é principalmente a parte clavicular, a parte superior do peitoral. Muita gente tem essa dificuldade e hoje eu quero trazer algumas coisas aqui para esclarecer para vocês pontos chaves para que vocês consigam desenvolver e para que vocês consigam marretear no lugar certo. Fazer força é importante, mas a gente tem que direcionar essa força. Fica a dica para vocês. Então a gente vai começar aquecendo o manguito rotador, que é um grupamento muscular muito importante para que a gente tenha estabilidade no ombro. Um ombro forte é um ombro que consegue suportar uma carga boa como auxiliar do peitoral. E treinar fofo não é para atleta de fisiculturismo, isso aqui justamente para chegar no limite. E o limite é suportar principalmente o limiar da dor. Uma coisa que a gente tem que observar sempre é justamente antes de começar um treino pesado, antes da gente começar a berrar, antes da gente começar a transferir toda a raiva, né, para dentro do treinamento, a gente tem que estar adaptado a isso, preparado para isso. Hoje a gente enxerga muito na mídia algumas nomenclaturas, como série de reconhecimento, série de adaptação, depois série válida. Nada mais é que justamente respeitar a atividade muscular, transferir esse aquecimento para que o músculo tenha total capacidade, né, de gerar força. A consequência disso é gerar hipertrofia e a consequência disso é ter um músculo saudável, um músculo inteiro. Mais uma dica para vocês aí, galera. Galera que vai aquecer manguito rotador para halter, não tem fundamento nenhum. A gente tem que entender um pouquinho. Quando a gente fala de musculação, quando a gente fala de treinamento de força, a gente fala também de física, né? Então existem vetores de força. Se a gente manter um vetor de força, um halter para baixo, a consequência, né, de onde tu apontar isso vai ser justamente isso ter uma força muito mais para baixo do que lateral. Por isso, o aquecimento de um manguito rotador, de algumas articulações estruturais, elas têm que ser no cabo, vetor lateral, ou no elástico, vetor lateral também, justamente porque a gente mantém o tempo, a atenção sobre essa articulação, o tempo sobre a ação. A ideia é a gente começar um exercício que a gente tenha o maior número de recrutamento de fibra, que é justamente supino reto, onde a gente tem, além de direcionar todo o fluxo sanguíneo, toda a adaptação, né, neurofisiológica para que esse músculo cresça, a gente consegue recrutar de forma mais adjacente, né, outras fibras para que a gente suporte uma carga mais elevada. Então a ideia é começar com exercício tensional e depois a gente vai variando para exercícios mais lapidadores, onde a gente consegue direcionar mais esse estímulo para determinada região daquele grupamento muscular. Como eu falei para vocês,
a gente enxerga muito na parte de deficiência de crescimento muscular, é a parte superior do peitoral. E aí depois, conforme o treino vai passando, eu vou dando algumas dicas para que isso melhore, para que você consiga transferir esses detalhes e tenha um crescimento mais forte. Então, quando a gente fala de atletas de fisiculturismo, a gente tem que entender que simetria é algo muito importante, é algo que conta muito na variação do ar. E quando a gente tem um desequilíbrio muscular, isso pode vir justamente de uma falta de alongamento no grupamento, uma excessividade de encurtamento em outros grupamentos, a gente acaba transferindo a força de modo errado. Então a gente enxerga às vezes um cara com um lado muito mais desenvolvido que o outro. Isso a gente tem que enxergar como treinador e isso a gente tem que transferir para o atleta. O papel do treinador é justamente entender o ambiente para que esse atleta tenha um melhor desenvolvimento. Então o Rafa começou o aquecimento aqui. A ideia qual é? Relaxar mais o ombro, trancar mais as escápulas, isso. E transferir. Transferiu sem estender o braço, muito importante. Vamos manter sempre tensão nesse músculo. Isso aqui não é nenhuma série válida, né? Isso aqui é uma forma dele reconhecer a biomecânica do aparelho, para que a gente consiga adaptar também tanto a estrutura dele como o tamanho, né? Para que ele tenha uma ação melhor. Nosso primeiro plano agora é justamente fazer de 12 a 15 repetições com controle do movimento, justamente para que consiga irrigar esse peitoral de forma harmônica e aí sim o pau começa. Lembrando que o treino de musculação não é para ser legal, não é para ser treino, não é para ser confortável. Aqui é para sentir dor mesmo, é para entender que a gente é capaz de passar do limiar da dor. A parte mais fácil é a dieta, não é o treino. Aí, relaxou. O intervalo é muito importante entre as séries, justamente para que o atleta consiga recuperar o suficiente para atingir o máximo dele no próximo exercício, na próxima série e em todas as outras repetições que ele vai ser exigido dentro do treinamento. Porque a gente vai trabalhar na base de 1 minuto e meio de intervalo. A gente vai fazer um pouco de progressão de carga. Vamos começar a ativar esse peitoral. Entender a mecânica do movimento desse músculo é muito importante. Então, o que o peito faz, né? É justamente empurrar. Então, quanto mais direcionado a essa forma de empurrar, melhor a atividade elétrica, né? De estímulo dentro desse grupamento. Consequência disso é hipertrofia muscular. Lembrando, né, que a gente não treina para ser o mais forte, a gente treina para ser o mais musculoso. Então, existem adaptações, existem diferenças gritantes quando a gente fala de treino de força, treino de hipertrofia e fase de condição, tanto de off-season como de pré-competição. Isso, monstro. Vamos, tá fácil, 10. 5, 4, esmaga 3, esmaga 2, mais 1. Show, relaxa.
Então, galera, vou mostrar para vocês aqui um detalhe que a gente encontra muito em vários atletas, em várias pessoas, na verdade, e que a gente tem que começar a corrigir, né? Quanto mais rápido, melhor, porque quanto mais treinado tu for, menos treinável tu é. Então, mais difícil de tu causar algumas adaptações ou algumas melhorias estruturais. Então, o Rafa vai ficar no Eagles. Você pode ver que ele é um atleta bem muscular, um atleta que tem uma profundidade muito boa, mas o que a gente enxerga nele? O peito é muito desenvolvido na parte mais inferior, mas falta desenvolvimento nessa parte superior. Então, por que isso acontece? Pode ficar de lado, Rafa. Justamente porque o peitoral, a parte superior dele, está muito encurtado. Isso acaba trazendo uma rotação, né, um estímulo maior na parte anterior desse grupamento. A consequência disso é ter pouca atividade ali. E como é que a gente busca uma maior atividade, né, desse grupamento? Justamente dando extensibilidade para essa fibra. Fibra muscular, ela precisa de extensibilidade para contrair de forma ativa, de forma eficiente, e relaxar de forma eficiente. Se isso não acontecer, além de a gente não ter um desenvolvimento harmônico nesse grupamento, a gente acaba compensando em outras articulações, acaba compensando em outras estruturas. Isso fica para outro vídeo, mas isso é bem importante para vocês que querem, né, querem subir no palco, querem ser coach, querem ter um direcionamento ou entender o sistema de treinamento. Então não é contar até 4, não é contar até 8. O treinador não está aqui para ser anilheiro, nem contador. Ele está aqui justamente para direcionar esse cara, para entender qual é a dificuldade dele, o que a gente pode melhorar dentro do treinamento e aplicar. Então, entendo, existe passador de exercício e existe treinador. Eu aconselho vocês a serem treinadores, e para ser treinador a gente só precisa estudar e viver o bodybuilding. Os 13. 1, 2, 2, 3. Direciona. 2, 4, 2. Tá fácil, tá fácil. Vamos. 6. Bora. 7. Empurra. 8. Para. 1, 2, 9. 2, 10. Vamos para. 2, mais uma. 2, sai. Isso aí, hein? Se fosse fazer 30, tá no braço dele. Vai ser desconfortável. Nossa. Então, como treinamento é uma resposta catabólica, a gente tem que depletar, acabar com esse músculo mesmo, para que depois, na parte de suplementação, descanso e recuperação, a gente consiga que essa fibra muscular tenha um potencial anabólico maior. A consequência disso, mais fibras, mais volume, mais pump. Então, como eu comentei com vocês, a gente começou os 2 primeiros exercícios. Foram exercícios que a gente aplicou mais carga, né, mais exigência de força mesmo, apesar da gente fazer várias repetições, justamente porque o Rafa é um cara já muito treinado, então é um cara que aguenta, né, muitas repetições com uma carga elevada. Qual é a diferença do fly para o supino reto para o supino inclinado? Justamente que nos supinos, né, a gente tem ação muito forte do cotovelo. Então, como músculo adjacente, como músculo auxiliar, a gente tem muito mais aplicabilidade de força. São 3 músculos envolvidos: ombro, tríceps e peitoral. Quando a gente vem para o exercício horizontal, justamente numa extensão horizontal e flexão horizontal, a gente perde um pouco da ação do tríceps. Ele vai estar ali, mas ele vai estar em isometria. Então a gente consegue
ter um maior grau de estímulo para o grupamento, né? Para o peitoral. Lembrando que quando a gente tem menos articulações envolvidas, o grau de força cai um pouco. Mas aí a técnica entra justamente para compensar esse estímulo. Como eu falei para vocês, temos atividade do... Filma ele aqui de frente, ó. Isso. Pode parar agora. Então, para tudo. Isso. A gente vai cuidar, principalmente no exercício fly. Lembrando, mais uma vez, a gente tem menos músculos envolvidos, então o direcionamento de estímulo elétrico vai ser muito mais efetivo para essa fibra. Só que, quando a gente tem a ideia de aplicar força, o que aconteceu quando o Rafa fez? Primeiro movimento, ele levou totalmente a parte superior do deltoide, do ombro, e a consequência disso é justamente ele compensar. Então, inatividade de cotovelo para dentro. Mais peito para fora, escápulas seladas. Para que tudo isso? Justamente para que a gente tenha menos atividade de força da parte anterior do ombro e transfira essa força para a parte do peitoral. Então ele vai fazer este movimento, sempre empurrando e rola. Relaxa mais o ombro, peito para fora, tenta botar o cotovelo para dentro. Isso. 2, aqui vai. Ali, tem atividade, né? 3, vamos lá. Bora. 4, relaxa mais o ombro e vem. Tenta a força aqui, ó. 5. Isso, cara. Agora tu veio. Vamos. 6. Pode botar a velocidade, não tem problema. 7. Expande. 8, ó. Agora cresce o peito. Empurra. Cresce o peito. 9. Empurra. 10. Vamos, que tá fácil. 1. Olha o cotovelo pra dentro. 2. Vamos. 3. Bora. 4. Mais uma. 5. Relaxa. Sentiu muito no ombro? Puta que pariu. Senti bastante peito, parte de cima, Parte superior, né? bem isolado. Perfeito. Ombro pouco. Então, o ombro vai ter atividade, né? Tem atividade. Mas quando tu encaixa o exercício com a tua visão de fora, a gente perde um pouco de força, mas ganha na qualidade. Ganha no foco, que é peito. Aí sai de tríceps, também bíceps e ombro. Acaba tirando a carga e focando só na peitoral. Muito bom. Por isso que eu digo a falta de fotos. Um treinador presente. Ou seja, importante. Hoje a galera se preocupa muito em pagar um coach e não pagar um treinador de sala. O treinador de sala é o que vai fazer as coisas acontecerem. O coach vai te dar o caminho. Mas eu posso fazer toda a prescrição de qualquer protocolo, tomar o melhor hormônio, fazer a melhor dieta. Se tu não chegar na sala de musculação e entregar tudo, nada acontece. Pessoal, então, não adianta a gente copiar o treino do Seban, não adianta a gente querer fazer o treino do Liprist, do Coleman, se a gente não souber treinar. A gente está fazendo o básico aqui, supino reto, supino inclinado, voador, fly, né, com muita atividade muscular. Então não tem por que eu fazer uma série cabulosa, não tem por que eu fazer um agachamento em cima da bola suíça. Isso não vai mudar nada se a gente não for capacitado para chegar a esse nível, a esse estímulo. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, quanto mais treinado a pessoa for, menos treinável ela é, mais adaptada ela é. Então por isso que existem técnicas, por isso que existem metodologias, porque a gente tem que chegar nesse grau de estímulo num cara que está muito acostumado a ter esse estímulo. Então por isso que existe Fast Pulse, RC7,
e GGT, todas aquelas técnicas lá. Se vocês forem ver, é justamente técnicas que buscam intensidade e volume altos. Agora a gente vai no crossover. A gente vai fazer um movimento de baixo para cima. Lembrando também que é o segundo exercício que a gente vai ter, ou vai tentar buscar menos atividade do tríceps. Então a ideia qual é? É o Rafa empurrar o peso, não fazer uma elevação frontal, e sim empurrar, fechar, fazer uma adução, buscando os mindinhos, para que a gente tenha mais atividade, tanto do peitoral, como uma forma de a gente começar a transferir, né, sinalizar que a gente vai ter também alguns exercícios, alguns movimentos para a parte do deltoide. Então, galera, vamos fazer esse movimento justamente buscando a atividade do peitoral. Então ele não vai só empurrar para frente, ele vai fazer uma adução fechando, buscando o encontro dos dedos mindinhos lá. Isso, e volta o peito para fora, encaixa mais. Então, galera, agora a gente vai fazer a transição para treinar ombro. Lembrando que a gente já veio de 4 exercícios buscando mais estímulo na parte superior do peitoral. Então, trabalha de forma adjacente, né, o ombro, principalmente a parte frontal do ombro. Então a ideia aqui nesses próximos exercícios é justamente a gente buscar trabalhar mais uma porção geral do ombro, né, principalmente a porção lateral, já que ele é um atleta nesse físico, ele precisa dessa lateralidade e de um peito bem preenchido, e também buscar mais a ação, né, desse músculo, aproveitando, né, que já teve um estímulo muito grande da parte do peito, para que a gente tenha um pump maior, para que a gente tenha uma direção maior e para que a gente aproveite a descarga tanto de energia como elétrica que a gente já proporcionou para ele hoje. Aproveitar já, né, que ele já veio desses 4 exercícios de peitoral. A gente vai fazer um movimento onde a gente busca muito mais paridade, né, de movimento e também estabilidade desse músculo. Então ele vai justamente fazer uma flexão do ombro lá em cima, segurar 2 segundos e volta. Buscando que a gente tenha atividade principalmente na parte lateral do ombro, já que nosso tronco está fletido, e que a gente vai fazer um overhead, né? Movimento acima da cabeça. A gente não precisa trabalhar com muita carga, mas com certeza ele vai sentir de forma bem forte o estímulo, né? Força, fadiga, queimação. Então a primeira coisa é isso aí. Achou bem? Afasta sempre a mão, tá? E a gente vai contar 2 segundos aqui em cima. Vai lá, estendeu, baixa a cabeça, 1, 2 e volta. Justamente para ter uma atividade maior no deltoide. E volta. De novo. 2 e volta. Como o ombro ele é um músculo menor e é um músculo que já vem tendo atividade nos outros exercícios no começo do treino, a gente vai chegar ao limite dele bem mais fácil e bem mais rápido.
Então, galera, a gente vai chegar agora no último exercício, no último movimento, respeitando justamente o limite do RAF, né? Lembrando que existe toda a outra parte de recuperação, mas sempre aproveitando, como a gente já vem num estímulo do peito para a lateralidade do ombro, vamos terminar com uma elevação lateral. Só que a gente não vai trabalhar com carga, o cara já está pré-fadigado, não é inteligente. A gente tem que dar o maior grau de estímulo agora, justamente em ângulos, né? O ângulo que o deltoide, parte lateral, tem mais responsividade é o ângulo que a gente vai trabalhar. Então a carga vai ser a necessária para que ele sinta o estímulo nesse movimento. Quando a gente vai fazer a elevação lateral, primeira coisa, né? Escápulas seladas, então é o peito para fora. Lateral, parte do lado, não é da frente. Então, do lado, peito para fora. Maior atividade do deltoide, parte lateral, é justamente de 15 graus para cima. Então não tem que ele parar aqui e roubar. A gente vai limitar o movimento dele, justamente para que ele tenha maior efetividade de estímulo. Lembrando, musculação é estímulo. Estímulo bem direcionado, estímulo bem adaptado. Então, lateralizou, foi, e volta. Dois, tem minha mão. Tem minha mão. É isso. Outra coisa muito importante, o que dá a dimensão, pode continuar. A dimensão e também o grau de quanto a gente vai elevar esse peso é o cotovelo. Então, o segredo é o que? Ó, abduziu, rotacionou o cotovelo. Abduziu, rotacionou o cotovelo. Isso aqui, ó. Isso, cara. Agora a gente vai começar a dar o limite do movimento, ó. Mais curto. E volta. Vai. 2 e volta. Vamos. Lá em cima. Tenta. Sobe, 4. Vamos que é brabo. 5. Fechou. Relaxa. Sentindo assim, vem. O ombro tá aqui. Aí, posição. Vai, tá um bom. É de onde se constrói. Fora. Foi. Isso. Tá. 2. Sobe. 3. Sobe. 4, não desce, vai, 5, isso, todo melhor. 6, pula, vamos, 7, pula, vamos, 8, vamos, 9, bora, continua, 10, vai, 1, bora, 2, sobe, toca o peso do lado, como se fosse jogar lá do lado, vai, 1, isso, 2, 3, rotaciona, isso aí, 4, boa, 5, tá com raiva agora que é a última, 6, 7, 8, vamos, 9, bora, 10, vai, curtinho agora, 2, vai, 3, 4, 5, continua, 1, vai, boa, 2, bora, faz uma, aí, isso aí, cara, bom mesmo, obrigado pela oportunidade, verdade, uma honra, simples, espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo. Se vocês gostaram, curte, compartilha, comenta, nos segue. A gente vai trazer muito conteúdo. A LED vem aí para agregar muito, tanto no mercado de suplementação, como no mercado de informação. Hoje a gente está um pouquinho precário. É nóis. Vamos junto.